Olá, querido povo de Deus, vamos para a nossa quinta aula do curso Os Dogmas da Fé. E nesta aula nós estaremos estudando sobre, aqui nesse livro, que nós estamos estudando ele, olha só, Os Dogmas da Fé, do professor Felipe Aquino. E nós vamos para a página de número 37 em seguintes, onde vai falar sobre os dogmas sobre Deus. Nós já estamos sabendo o que significa dogma, né? A gente teve aí nas nossas primeiras aulas. Você que está chegando no curso agora, saiba que esse curso já teve 4 aulas, então assista desde o início. É muito importante você participar desde o início, tendo aí uma sequência de estudo verdadeiramente católico, tá bom? Então nós vamos aqui para a página já de número 37, que começa com o título Dogmas sobre Deus. E o início é uma pergunta: quem é Deus? A resposta é: Deus se manifestou a Moisés no deserto, do meio da sarça ardente, dizendo: eu sou aquele que sou. Veja que resposta profunda, né? Eu sou aquele que sou. É o significado da palavra Yahvé. Significa que só ele existe por si mesmo, é incriado, incontingente, não depende de outro ser para existir. Ninguém o criou, é absoluto. Então, gente, isso aqui é muito importante, nós termos esse entendimento de quem é Deus. Ele que disse, né? Eu sou aquele que sou. Então, quando nós vamos estudar, por exemplo, teologia, quando nós vamos estudar sobre essa questão da existência de Deus, a palavra existência, na verdade, ela é mais comum se aplicar a coisas que são efeito de uma causa. Então, quando a gente fala, na verdade, que Deus existe, estamos querendo facilitar para as pessoas entender, certo? Que Deus ele é. Então, teologicamente, é melhor dizer que Deus é e não que Deus existe, certo? Mas para que a gente possa simplificar para as pessoas, a gente vai e diz, né? Deus existe, certo? Mas é bem mais teológico afirmar que Deus ele é. Por que Deus é? Porque ele supera a palavra existência e ele não precisa de uma causa para existir. Ele é em si mesmo eterno. Aqui diz, significa que ele existe por si mesmo, é incriado, incontingente, não depende de outro ser para existir. Ninguém o criou, ele é absoluto. Deus é absoluto e Deus é eterno. No Salmo 101, do 27 ao 28, diz: eles perecem, mas tu permaneces. Todos ficam gastos como a roupa, mas tu existes e teus anos jamais findarão. Ou seja, Deus ele é eterno. Ninguém pode acabar Deus. Tiago capítulo 1, 17 diz: nele não há mudança nem sombra de variação. Ou seja, Deus ele é absoluto, ele é eterno, ele sempre existiu. E quando ele vai explicar quem ele é, ele diz: eu sou aquele que sou. O livro dá continuidade falando sobre a existência de Deus, citando aí os ensinamentos de Santo Tomás de Aquino, que diz: São Tomás de Aquino provava a existência de Deus pelas 5 vias. São provas da existência de Deus, não no sentido das provas das ciências naturais, mas no sentido de argumentos convergentes e convincentes, que permitem chegar a verdadeiras certezas sobre Deus, né? Joseph de Maistre dizia, olha só, ninguém afirma Deus não existe sem antes ter desejado que ele não exista. Certamente quem vive no pecado e não quer largar, não deseja que Deus exista. Então, na aula de hoje, eu queria especificar muito essa questão aqui, meus irmãos, porque que na nossa atualidade existem tantas pessoas, existe um esforço tão grande da mídia querendo aí tirar dos corações das pessoas a questão
da existência de Deus. Por que que eles investem tanto em dizer que Deus não existe, que isso é invenção de homens, que na verdade nós somos como máquinas, você morre e simplesmente acaba? Isso é um pensamento comunista, de dizer que você é como um animal que morre e acaba, um animal irracional, né? Como um cachorro, morre e acaba, não existe essa de cachorro anjinho, essas coisas não. E o comunismo, ele tenta trazer para a sociedade isso, que o homem, ele quando morre acaba, que não existe Deus, que não existe pecado, que o Deus na verdade é o Estado e não um ser superior a todas as coisas. Então, na mentalidade comunista, Deus não existe. Comunismo, para quem não sabe, é uma seita materialista que tem por finalidade a idolatria do próprio ser do Estado e desprezar a religião, desprezar Deus. Então, meus irmãos, nós precisamos ter muito cuidado, porque hoje estão investindo muito nisso para afirmar que Deus não existe. Tanto que a mídia aí tem todo um esforço de fazer chacota com Deus. Sabe por que existem essas coisas? Esses programas de humor metendo Deus no meio? Para que você passe a ver Deus como uma brincadeira, como uma invenção meramente humana e que não se deve levar a sério. Então existe todo um esforço aí de pessoas que, por não querer obedecer os mandamentos de Deus, eles preferem dizer que Deus não existe. É por isso que nesse livro vai citar essa frase de Joseph de Maistre, que ele dizia: ninguém afirma Deus não existe antes de ter desejado que ele não exista. Então, na verdade, quem diz que Deus não existe é aquele tipo de gente que quer viver uma vida sem disciplina, quer viver uma vida no pecado, uma vida desregrada e prefere dizer que Deus não existe. Porque se ele diz que Deus existe, ele vai ter que querer se submeter à disciplina que Deus ensina, né? Vai ter que andar no caminho certo. Embora que São João Maria Vianney, ele diz, né? Muitos dizem que o inferno existe, mas vivem como se o inferno não existisse. Existe também aqui, que nós precisamos ter no nosso estudo aqui, né? Um esclarecimento disso. O ateísmo prático quem são essas pessoas? O ateísmo prático é aquele tipo de gente que diz que Deus existe, mas vive como se Deus não existisse. Então existe também esse tipo de ateísmo, né? O ateísmo prático, que são pessoas que dizem que Deus existe, mas na prática vivem como se ele não existisse. Então, todas as pessoas que chegam a dizer que Deus não existe, na verdade, elas estão se esforçando para dizer que Deus não existe para continuar no pecado, para continuar tendo uma vida cheia de libertinagens. Então, esse livro ele vai nos esclarecer isso. Ó. Certamente quem vive no pecado e não o quer largar, não deseja que Deus exista. Continua o livro. Santo Inácio de Loyola dizia que para quem tem fé não há necessidade de provas da existência de Deus, mas para quem não crê, nem todas as provas são suficientes, né? Então veja, tem pessoas que fazem de tudo para desprezar a existência de Deus. Existe uma historinha, eu acho que eu até já contei aqui, não sei se contei nesse curso, mas eu vou repetir, aquela história do jovem cristão, que ele tinha um professor, né, na sua faculdade que era ateu, e esse professor vivia tirando chacota com o jovem, dizendo que tudo que existe era fruto do acaso e etc. Então o jovem cristão, dedicado na fé, foi para uma das aulas e o professor pegou e disse assim: olha, vamos desafiar o fulano de tal, né? Ele que se diz cristão. Na próxima aula eu desafio você provar que Deus existe. E aquele jovem, né, com muita fé, foi para casa, fez a sua oração, e ele pegou um dinheiro que tinha guardado
e fez uma belíssima maquete dos planetas. Né? Muito bonita a maquete, fez ela muito, muito, muito bem feita. E chegou mais cedo do que todo mundo na faculdade. Colocou a maquete em cima do birô do professor. Quando o professor chegou, que viu aquela maquete muito bonita, e os alunos foram passando, e olha que maquete perfeita, que coisa linda, e etc e tal. E o professor, quando chegou, já estava a sala lotada, e ele olhou para a maquete e disse: nossa, que maquete bonita, quem foi que fez essa maquete? E daí o aluno foi, se levantou e disse assim: o acaso, professor, quem fez isso aí foi o acaso. O professor: não é possível. Como é que o acaso vai fazer essa maquete e colocar aqui? Aí ele disse: se o senhor se admira com a beleza de uma maquete, como é que você não pode se admirar do universo, né? E a sua complexidade? Então, se você não crê que essa maquete chegou aí por acaso, você também não deve crer que o universo existe por acaso. Então, essa foi a resposta. Então, aqui nesse livro vai nos falar que para chegarmos ao entendimento da existência de Deus, também é importante questionarmos tudo aquilo que existe, que é um efeito inteligente e que não foi o homem quem fez. Né? Não foi o homem que fez o sol, não foi o homem que fez a lua, não foi o homem que fez as montanhas, não foi o homem que fez essa infinidade de animais, de insetos e etc e tal. Então a gente vê uma natureza cheia de harmonia que não pode ser fruto do acaso. Olha, acreditar no pensamento ateísta é como se você pegasse uma bomba, fosse para uma loja de motos, onde tem todas as peças para se fazer uma moto, você colocar a bomba lá, explodisse a bomba acreditando que depois da explosão vai estar lá uma moto perfeitamente feita. Você acha que isso é possível? Não é. Não tem como você achar que uma explosão vai gerar uma moto toda pronta, com as peças todas encaixadas, funcionando de uma harmonia belíssima. Não creio nisso. Então acreditar na mentalidade ateísta é a mesma coisa de acreditar numa barbaridade dessa, né? Mas na frente diz: pelas mensagens das criaturas e pela voz de nossa consciência, podemos ter a certeza da existência de Deus, causa e fim de tudo, né? Deus é a causa da existência de todas as coisas. Então, ele por ser eterno e o soberano. O Concílio Vaticano I, 1869 a 1870, sob Pio IX, 1846 a 1870, declarou: se alguém disser que Deus vivo e verdadeiro, Criador e Senhor nosso, não pode ser reconhecido com certeza pela luz natural da razão humana, por meio das coisas que foram feitas, seja excomungado. Então, o que é que esse conselho está dizendo? Que sim, nós podemos sim, pela razão humana, saber da existência de Deus. A mesma Santa Mãe Igreja sustenta e ensina que Deus, princípio e fim de todas as coisas, pode ser reconhecido com certeza pela luz natural da razão humana, partindo das coisas criadas. Então veja, eu olho para o universo e questiono como é que ele existe, né? Peço perdão a vocês por eu estar bocejando muito, é porque eu faço minhas orações e meus estudos de madrugada, então eu não tenho um sono regrado, tá bom? Então relevem isso. Então, gente, nosso Senhor, ele criou o universo. Então, a partir do momento em que a doutrina da igreja diz que nós podemos conhecer a Deus pela razão humana, a doutrina está dizendo para que você faça como Santo Agostinho, que questionava a existência das estrelas, a existência do universo, das montanhas, da multiplicidade de animais. Tudo isso, né, e a nossa própria existência nos conduz a termos esse entendimento sobre a existência de Deus. Santo Agostinho, olha só, ele escreve assim, no sermão 241,2. Interroga a beleza da terra, interroga a beleza do mar,
interroga a beleza do ar que se dilata e se difunde, interroga a beleza do céu, interroga todas estas realidades. Todas elas te responderão: olha-nos, somos belas. Sua beleza é um hino de louvor. Essas belezas sujeitas à mudança, quem as fez, senão o belo, que é Deus, né? Não sujeito à mudança. Então Deus imutável fez toda essa criação belíssima, né? Para podermos chegar ao entendimento que ele de fato é. Fomos criados por bondade de Deus e para viver em comunhão com ele. E só nele encontramos a felicidade verdadeira e duradoura. Santo Agostinho escreveu nas suas Confissões: quando eu estiver inteiramente em vós, nunca mais haverá dor e provação. Repleta de vós por inteiro, minha vida será verdadeira. Então todos nós buscamos viver com Deus eternamente, quando obedecemos a ele, né? Lógico. O Concílio Vaticano I afirmou que a Santa Igreja, nossa mãe, sustenta e ensina que Deus, princípio e fim de todas as coisas, pode ser reconhecido com certeza pela luz natural da razão humana a partir das coisas criadas. Mas na frente aqui diz: a inteligência humana, na aquisição destas verdades, encontra dificuldade tanto por parte dos sentidos e da imaginação, como por parte das más inclinações, provenientes do pecado original, donde vemos que os homens em tais questões facilmente procuram persuadir-se de que seja falso ou ao mesmo duvidoso aquilo que desejam que seja verdadeiro. Isso está na Humani Generis DS 3875. Então, meus irmãos, nós sabemos da existência de Deus, e aqueles que negam a existência de Deus, na verdade, estão se esforçando para fugir da disciplina divina. Nós encontramos, gente, essas mentalidades principalmente nos mundanos, porque eles realmente querem idolatrar seus próprios corpos, seus prazeres. Então é mais fácil eles afirmar que Deus não existe, ou eles inventarem um Deus que aprova todas as coisas. Está aqui o nosso grande desafio hoje, porque estão querendo inventar um Deus que aprova todas as coisas, né? A gente vê aí pessoas querendo dizer que o casamento de pessoas do mesmo sexo não é proibido pela Sagrada Escritura, não é abominável aos olhos de Deus, que aborto Deus aprova. Tem gente distorcendo tudo. Eles estão fabricando um Deus ou dizendo que Deus não existe. Por quê? Porque eles querem fugir da verdadeira disciplina divina, e para isso eles têm essas atitudes de negar ou de fazer um Deus de acordo com o querer deles, né? Santo Tomás de Aquino dizia que quanto mais o homem se afasta de Deus, mais se aproxima do seu nada. Então essas pessoas que estão aí se esforçando para negar a existência de Deus, elas estão aí se aproximando do nada, né? Vazias, infelizes, que não querem aceitar a realidade. Então, meus irmãos, Deus, ele de fato é eterno, é absoluto, e ele tem os seus mandamentos. Mandamentos estes que muitos não querem obedecer, muitos não querem reconhecer, e como estratégia para fugir da realidade, eles dizem que Deus não existe, ou eles fabricam um Deus para si mesmo, a fim de poder permanecer em suas vidas desregradas, dizendo que Deus não se incomoda com aquilo, que não tem problema nenhum. Ou seja, então eles fabricam um falso Deus, porque nós sabemos que o Deus verdadeiro, ele tem seus mandamentos. Existe sim a questão do pecado, temos que lutar contra o pecado, temos que lutar contra o mundo e temos que lutar contra o diabo. Então muita gente está fabricando falsos deuses. No meio protestante, no meio mundano,
né? Eu fico impressionado, tá lá as pessoas, muitas que não quer saber da Sagrada Escritura, não quer saber de obedecer os mandamentos, não quer saber de estar na igreja, mas postam lá na internet e conversam com pessoas dizendo: ah, eu coloco Deus acima de tudo, é só botar Deus à frente de tudo que dá tudo certo, né? Eles falam essas frases, mas não querem compromisso de se converter. Então, na aula de hoje, nós falamos um pouco sobre a existência de Deus e o porquê que tem tantas pessoas que tentam negar a existência do Senhor, porque na verdade estão querendo fugir da disciplina, estão querendo fugir da verdade absoluta. Porque a partir do momento que você diz que crê em Deus, você tem que acreditar do jeito do verdadeiro Deus, com seus mandamentos, com suas disciplinas, para você poder lutar contra o pecado. Agora estão fabricando aí vários deuses imaginários, né? Que é os deuses imaginários. O cara imagina que Deus aprova o casamento gay, que aprova o aborto, que aprova essas barbaridades. Então ele imagina e, de acordo com a imaginação dele, ele vai lá e fabrica um Deus de acordo com os seus moldes, né, humanos, né? Ou seja, eles fabricam um Deus que agrade a eles. Então, meus irmãos, tomem muito cuidado com essas mentalidades ateístas, porque na verdade eles apenas querem fugir da disciplina divina. Amém? Então nós estamos aqui com a quinta aula do nosso curso Dogmas da Fé. Continua acompanhando, tenho certeza que vai te ajudar bastante, certo? Você que não sabe como encontrar as outras aulas, coloca no YouTube Missionário Daniel Silveira. Quando aparecer o canal, clica lá, né, na fotinha, na rodinha que aparece, clica lá no canal e vai ter uma opção por cima assim da tela chamada playlist. Então você clica na playlist, clica em playlist, depois clica na playlist do curso Dogmas da Fé e vamos juntos estudar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua Mãe Maria Santíssima. Se liga no final desse vídeo que eu tenho um recado especial para você que ama estudar, tá bom? Deus abençoe e, se possível, contribua com apenas R$2 ou mais, você que sabe, a campanha dos R$2 para contribuir por mês com o nosso apostolado. Então se torne um benfeitor da nossa missão, fazendo um pix de R$2 ou mais, quanto você puder. O que importa é você participar e ajudar para a gente continuar o nosso trabalho aqui. Deus abençoe, salve Maria e compartilha. Olá, meus queridos seguidores aí, né, no YouTube, no Instagram, galera que segue aí o meu trabalho de evangelização. Eu vou apresentar aqui para vocês o e-book que eu escrevi, o Verdade Inabalável, né, que é Respondendo aos Ataques Protestantes. Eu vou mostrar aqui para vocês o conteúdo que tem no volume 1, olha só o conteúdo. Você pode pausar a tela aí, né, pausar o vídeo e dar uma olhada no que tem nesse e-book aqui, o volume 1, certo? Ó, pronto, agora focou, certo? Você pode parar e dar uma olhadinha, tá bom? Ó, esse é o volume 1, certo? Vou pegar aqui o 2, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês o conteúdo do volume 2, olha só. Você pode parar o vídeo e dar uma olhadinha, certo? A gente tá com um combo, gente, de R$30. Esses 2 e-books. Tem mais um de 50 perguntas com 50 respostas que dei. Lembrando que isso tudo é enviado apenas por internet, não é o livro físico. Você imprime e você lê depois que você imprimir. Mas você pode ler também no celular, se você preferir, certo? Então nós temos aqui, ó. Esse aqui é o volume 2, certo? E ainda tem o terceiro que eu escrevi, que é 50 perguntas que me fizeram, eu dando 50 respostas. E acompanha várias aulas de cursos que eu tenho. Já tem um curso de apologética, defendendo a fé. E tem outro curso que a gente iniciou já está na segunda fase. Então você vai levar os 3 e-books e mais esses 2 cursos em vídeo para você que quer estudar a fé católica, tá bom? Então entre em contato com o número que está aparecendo aí na tela do seu celular, certo?
e fala para mim: Daniel, eu quero comprar o combo. Faça esse estudo para defender a fé católica e também você ajuda a nossa missão. R$ 30 tudo. Os 3 e-books e os 2 cursos, tá bom? Obrigado a todos. Compartilha. Eu peço a vocês, uma das formas de ajudar a nossa missão é você compartilhar, tá bom? Que aí você ajuda a divulgar mais, entendeu? E aí você ajuda a minha missão, tá bom? Então envia para todos os grupos católicos que você conhece. É até uma caridade, porque essas pessoas vão ter acesso a esse conteúdo. E muita gente está sendo enganada aí pelas seitas, porque não faz esse estudo, tá bom? Estudos como esses, né? Porque tem muitos aí, graças a Deus. Então entre em contato. R$ 30 apenas, você ainda ajuda a nossa missão. Obrigado, um abraço, até já.